Graça e paz, amados. Amém. Que bom, né? Podemos estar mais uma vez nesta amada igreja. Me sinto uma pessoa privilegiada, né? Porque 8 anos da existência da organização dessa amada igreja e os irmãos sempre têm lembrado de nós, né? E me sinto honrado pelo fato de sermos sempre convidados e pela confiança que a igreja tem depositado na nossa pessoa, né? Desejo aqui e trago da Igreja Batista Boas Novas, Álvaro N., como ela esteve ontem aqui, uma representação, mas eu trago em nome da igreja saudações cristãs para essa amada igreja. E o nosso desejo é que os irmãos prossigam nessa caminhada, cresçam e sejam prósperos nesta comunidade, que muitas almas cheguem-se a Jesus através do trabalho das mãos dos irmãos, através do testemunho dos irmãos. Que Deus os abençoe, Deus abençoe ao amado pastor Chagas, sua esposa, irmã Francisca, e a todos que fazem parte dessa direção, do conselho dessa igreja. Louvado seja Deus acima de tudo. Amém? Amém. Obrigado, meus amados, mais uma vez. E os anos passam rápido, né? Não é assim? Como passa rápido, né? Eu cheguei aqui 17 anos atrás. Minha filha tinha 3 anos. Hoje ela vai completar 21, irmãos. Não é brincadeira não, viu? Os anos apontam e dizem assim: olha, você está ficando velho, hein? Cuida aí de fazer o que tem que ser feito, né? Anda na fidelidade, porque os dias estão passando, os anos estão passando, e você está cada vez mais próximo de Deus, né? Ou vem o Senhor, ou nós vamos até Ele, né? Ele vem até nós através da sua palavra, do cumprimento da sua palavra, né? Que vai retornar para buscar a sua igreja, ou então temos a felicidade de irmos ao paraíso, nos encontrarmos com Ele. Mas o fato é que cada ano que passa, nós estamos cada vez mais próximos do Senhor. Louvado seja o Senhor. Que nenhum dos irmãos se desvie, que nenhum dos irmãos se afastem dos caminhos do Senhor, mas que permaneçam firmes, constantes na obra de Deus. Amém. Meus irmãos, nós temos esse tema, né? O pastor Chagas nos falou a respeito desse tema. E eu fiquei pensando a respeito desse tema e pensei na referência, né? Apresente suas vidas como culto racional, né? Eu estava observando que a palavra aí corpo, né? Apresentai vossos corpos, né? Como sacrifício vivo. A palavra corpo significa, na verdade, a pessoa na sua inteireza, né? A vida da pessoa. E o sacrifício é uma reação de gratidão. Então, é como que Paulo nos fala, se apresente suas vidas como uma reação de gratidão ao Senhor, né? É isso. O culto racional, fazer isso com entendimento, né? Fazer assim com entendimento. Então, eu gostaria de falar e de conversar essa noite com os amados irmãos sobre o perfil, né, de um homem que tem sua mente renovada. Quais são as características de um homem que tem sua mente, sua consciência, sua vontade transformada? Qual é o perfil deste homem? Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, no verso 2 do texto que foi escolhido aí pelos amados como base dessa
dessa reflexão ontem e hoje, né? Ontem o pastor, o seminarista Donato esteve com vocês e hoje eu estou aqui exatamente pensando e falando, conversando com os irmãos a respeito dessa referência, qual é o tema, perfil de um homem que tem sua mente renovada. Quando o apóstolo Paulo escreve aos crentes aqui, né, em Roma, ele vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, né, pela renovação da sua mente. Bom, meus amados, eu vejo que na condição de crentes em Jesus, na condição de cristão, eu e você, nós temos uma grande responsabilidade ou de uma firme atitude, de uma conduta firme contra os exemplos visto no mundo como referência de prática de vida. Nós temos esse desafio, volto a dizer, de termos uma conduta, uma atitude firme com relação ao comportamento, ao exemplo que o mundo apresenta como atitude de vida, ou como prática de vida, ou como referência de vida. As pessoas lá fora, e os irmãos observam isso todos os seus dias, as pessoas lá fora, elas agem, por exemplo, com a astúcia de um enganador. E essas pessoas, elas são tidas como pessoas inteligentes. A pessoa engana e ela é vista ainda como uma pessoa inteligente. Aqueles que usam sempre da artimanha do tal jeitinho brasileiro, né? Isso de uma forma pejorativa, o jeitinho brasileiro, eles são vistos como pessoas habilidosas, né? Pessoas habilidosas. Na verdade, meus irmãos, parece-me que nós estamos testemunhando o tempo em que o certo, ele virou errado. O certo é chamado de errado. E o que é errado está sendo chamado de certo. Já viram isso? Já perceberam isso? Se você fala que encontrou aí uma carteira, né, com os valores, e aí você disser para alguém aí do mundo, diz: olha, eu tive que devolver essa carteira. E aí a pessoa pergunta: quanto é que tinha dentro? Rapaz, tinha uns 2.000 e poucos reais. E você devolveu? Devolvi, porque eu encontrei e não me pertencia. Mas rapaz, tu é besta mesmo, cara. Tu é um besta, rapaz. Tu não é nada de esperto. É um besta. E aí a gente nos faz lembrar aqui as palavras do profeta Isaías, quando ele diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, né, chamam mal. Chamam o bem, de mal, e chamam também o mal, chamam o bem de mal e o mal de bem, que faz das trevas e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Estão trocando os valores, não é isso? Estão exatamente fazendo isso. Eu contei uma certa vez à igreja, eu não sei se eu já falei isso para os amados irmãos em outra oportunidade, mas se tratava, meus queridos, de um testemunho de uma irmã
E não me pergunte à igreja que, por questão ética, a gente não vai dizer. Mas essa irmã chegou numa terça-feira para dar testemunho. Ela dizia o seguinte: olha, meus amados, eu vim aqui para agradecer a Deus por um livramento. E a história era essa. Ela dizia assim: olha, nós ontem, domingo, coisa assim, estávamos saindo com a família e nós saímos no carro aqui para próximo, mas fomos surpreendidos por uma blitz. E o carro estava cheio. O carro estava cheio. Mas não era só essa questão. O carro estava irregular. O motorista não tinha carteira atualizada. Parece que o documento do carro estava atrasado. Uma série de coisas. E ela disse: meus amados, o carro ia ser levado, né? Ia ser rebocado. Detran. E o valor era para 3 mil e pouco, não tinha condição. O reboque por Detran, né? É mais ou menos isso. 2.500, 3 mil. Cada dia tu sofre enquanto estiver lá, né? Vai sofrendo uma alteração, vai aumentando. E ela disse: mas meu cunhado saiu, conversou com o guarda lá, daqui a pouco ele retorna, e aí a gente sai no carro tranquilo. Foi um livramento, irmãos. Um livramento que Deus nos deu. Eu quero agradecer. E aí, o detalhe dessa história é que ela comentou de que o cunhado havia dado um trocadinho para o guarda. Ele aceitou, irmãos, um dinheirinho para deixar a gente livre. Mas, queridos, que negócio é esse? Apresentar a Deus, não é? Sua vida como culto racional tem que ser feito com entendimento. Que entendimento é esse que nós estamos tendo de uma vida santa, irrepreensível, agradável a Deus? Meus amados, pensando no que Paulo nos diz sobre o cuidado de fazer o que é correto e demonstrar uma mente renovada, eu gostaria de conversar com os amados irmãos sobre exatamente o perfil de um homem que tem a sua mente renovada, que de fato teme a Deus. Então eu gostaria de pensar em 3 realidades que estão ligadas a uma pessoa que teme a Deus, que tem seu coração renovado. O que se espera de um homem assim? Do que se espera de você quando você professa que tem sua mente renovada, que o seu coração foi renovado? Então, eu gostaria de fazer exatamente, conversar com os irmãos sobre 3 aspectos importantes de um homem que já teve e tem a sua mente renovada por Cristo. Primeiro, nós vamos observar um comportamento correto e crescente no campo moral e ético. Considerando assim, todas as suas relações, nós vamos observar exatamente que esta pessoa que teve a sua mente renovada, sua vida transformada, poderíamos falar assim também, ele tem essa característica, ele tem um comportamento crescente, tá? Correto e crescente, no campo moral e ético em todas as suas relações, dentro da sua família, junto à sua igreja, no ambiente de trabalho, junto aos seus vizinhos. Se espera desse homem ou desta mulher que tem a sua mente renovada,
um comportamento crescente, uma conduta ética e moral crescente. Crescente. Bem, esse processo não é tão difícil de se entender. Observe, meu irmão, se a verdade de Deus já estabeleceu-se em seu coração, é natural que você venha romper completamente com o pecado ou qualquer aparência do mal, ainda que venha lamentar profundamente alguns tropeços. Eu entendo, irmãos, que obstáculos podem se levantar, tá certo? Que haverá momentos de fraquezas, isso pode acontecer, que erros podem ocorrer nessa dura e difícil arte de relacionar-se com as outras pessoas, não é verdade? Como é difícil você se relacionar com as pessoas e principalmente em época como essas que nós estamos vivendo, e nesses dias que nós estamos vivendo, como é difícil a convivência com outras pessoas. Eu sei, irmãos, que nós podemos cometer falhas diante dos desafios. Eu sei que nós podemos apresentar no curso da nossa vida falhas. Eu sei disso. Porém, de uma coisa, nós também podemos estar certos que se a palavra de Deus já nasceu em nossos corações, nós seremos capazes de falar: eu não posso continuar em um estado de fraqueza espiritual. Eu não posso me moldar a estas práticas do mundo, eu não posso aceitar isso. Faremos exatamente como fez o filho pródigo. Exatamente. Quando ele encontrava-se numa situação em que ele havia abandonado a casa dos pais e buscado uma experiência, uma aventura lá fora da casa dos pais, ele padece, passa por uma necessidade em todos os aspectos, social, física, espiritual, ética. Ele padeceu tremendas necessidades. E ele chega então um momento em que ele cai em si e ele diz: eu não posso continuar mais aqui nesta situação. Ou seja, eu não posso mais permitir que isso esteja envolvendo a minha vida, destruindo a minha vida. E o que é que ele faz? Ele diz: eu vou me levantar daqui, eu vou sair dessa situação, eu não quero mais isso aqui. E ele diz: eu reconheço que eu pequei contra meu pai e pequei contra os céus. E ele volta para casa. Meus amados irmãos em Cristo, nós somos informados que as Escrituras nos mostram que a obra do Espírito Santo em convencer as pessoas do pecado não poderá manter-se oculta em quem recebe a semente da verdade. Isso significa você, eu, nós. Então, meus amados irmãos, se realmente somos de Deus, seremos capazes de reconhecer nossas falhas
reconhecermos isso e mudar de atitude, pois o Espírito Santo, estando presente em nós, nos conduzirá em tudo aquilo que agrada ao Senhor. Louvado seja Deus. De modo que sempre haverá em nós sinais de arrependimento e de santidade. Sempre haverá. E esse é o segundo passo, ou o segundo aspecto que eu gostaria de comentar com os irmãos. Um homem, uma mulher que teve a sua mente renovada, a sua vontade, a sua consciência transformada, na verdade, ele vai apresentar arrependimento, sinais de arrependimento e de santidade durante todo o curso da sua vida. Estará presente isso. Arrependimento e santidade. Prestem bem atenção, meus amados irmãos. Não será possível um cristão, um crente em Jesus, pecar contra Deus e permanecer pecando como se isso não incomodasse o seu coração. Não dá para nós acreditarmos, aceitarmos passivamente a ideia de um crente em Jesus, ele pecar contra Deus e permanecer pecando e não sentir a sua consciência incomodar. Não. Está claro que não. Em Romanos, nos é dito o seguinte: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Transbordou a graça. Então, meus amados, se de fato formos alcançados pela graça de Deus, se temos a nossa mente renovada, transformadas, haverá um rompimento com o pecado, e isso implica um coração arrependido e uma busca por uma vida santa, separada das coisas que Deus condena, das coisas que Deus reprova, por mais simples que sejam. Por mais simples que sejam. É verdade, irmãos, que algumas vezes o diabo, ele tenta enganar-nos. A mesma coisa como ele fez com os nossos primeiros pais lá no jardim. Ele tenta nos confundir, ele nos seduz, ele tenta nos fazer parecer de que as coisas do mundo são agradáveis e que se você se envolve em determinadas coisas simples, não é tão grave. Não é tão grave. Somos às vezes enganados. Mas, meus amados, eu repito, se temos as nossas mentes renovadas, então toda vez que nós falharmos diante de Deus, e isso não é uma característica contínua do crente, eu vivo cedendo ao pecado, o inimigo anda enganando, me passando a perna o tempo todo, minha vida é assim, oscilante o tempo todo. Meus amados, não é isso que nós esperamos, não é esse o comportamento de um cristão, não é. Aí está bem claro, vidas como culto racional. Estejamos então certos de que toda vez que o pecado querer entrar em nosso coração, o Espírito Santo estará nos dizendo: não faça isso. Não faça isso. Se o mal, mesmo a aparência do mal,
quer nos envolver, o Espírito Santo estará dizendo, não faça. Ele estará nos conduzindo, não se desvie para a esquerda. E se queremos ir para a direita, nos desviarmos, ele vem e diz, não faça isso, não vá por aí. Então, meus amados, é isso que nós observamos. E ainda que você e eu venhamos tropeçar, tá certo? Porque, na verdade, também você não pode garantir que nunca você possa vir errar. Às vezes por palavras, por pensamentos, por gestos. Não é assim? Quem anda nesse trânsito, né, pastor? Como é terrível, né? Quem anda no trânsito de Fortaleza é um campo de tentação. Você acredita? É gente que não sabe dirigir, é gente irresponsável, é gente querendo se dar bem, esperto, não é? E nós somos tentados, né? Tantas vezes a retribuir por palavra, por gesto, o que os caras aí fazem aí fora. Já viram? Eu não vou dizer aqui. Eles falam palavrões, eles fazem gestos, e tantas vezes você está certo e os caras estão querendo dizer que você está errado. Ainda sai falando do seu pai e da sua mãe. Como é terrível, irmãos. Mas ainda que às vezes, por um momento, você ceda, que você tropece por palavra, por gestos, ainda que aconteça isso, sabe o que vai acontecer depois? O Espírito Santo, que renovou a minha mente, que mudou, renovou a minha consciência, que mudou, transformou a minha vontade. O Espírito vai já trabalhar, ele vai agir, e sabe o que vai acontecer em nosso coração? Tristeza. Um sentimento de tristeza vai acontecer dentro do nosso coração. A nossa alma estará triste, por mais simples que seja o gesto. Por mais simples. Ele vai agir. Ele vai agir, e o nosso coração, quando nós cometemos um pecado contra o Senhor, o Espírito vai reprovar, e o nosso coração entrará em tristeza. Meus amados, assim sendo, a tristeza vai bater em nossa alma, e então seremos capazes de nos aproximar de Deus e dizer para Ele, perdoe-me, Deus, perdoe, querido Deus, não quero mais repetir isso. É assim, pastor, que acontece? É sim. Isso é um fato na vida de um homem que teme a Deus. Isso é fato na vida de uma mulher que tem o seu coração, sua vida renovada pelo Senhor. Não pode ser diferente. Não pode. Ele não ficará brincando de pecar mais e mais contra Deus. Ele não tornará o pecado um objeto do seu prazer. Porque todos que foram alcançados pela graça de Deus têm uma nova natureza, têm uma mente renovada. É isso. E você pode dizer, pastor, mas eu conheço alguém que vive o tempo todo na igreja e outro tempo no pecado. Ele vive alguns dias na igreja e vive muito tempo lá no pecado. Então, pastor, o que é que isso significa? Meu irmão, eu não sei, mas talvez, como diz Pedro, o porco pode estar se removendo na lama. Entendeu?
Porque, na verdade, meus amados, digo outra vez, se você e eu, nós temos a nossa mente renovada, nós temos a nossa consciência mudada, a nossa vontade mudada, nós gostávamos daquilo que aborrece a Deus, nós vivíamos no prazer carnal, mas quando de fato nós tivemos a nossa mente transformada, nós vamos mostrar diante de Deus, quando falhamos, arrependimento. E buscarmos uma vida separada, totalmente do pecado. Uma terceira realidade, irmãos. Um terceiro aspecto e último, em quem tem ou teve a sua mente renovada por Deus, que apresenta a sua vida como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Sabe o que vai acontecer? É como vocês cantaram aqui, irmãos. É como está aqui, aliás, não cantaram, está aqui, impresso aqui, na reflexão que o irmão falou. Ele dará frutos. Frutos. Na parábola do semeador, nós vamos notar que uma parte da semente caiu em terra boa. E diz lá a parábola, ele dava frutos. Dava frutos. Preste atenção, meu amado irmão em Cristo. A experiência e o grau de espiritualidade em que se encontram os crentes em Jesus pode diferenciar em muito uns dos outros. Pode acontecer isso. Pode ser que você já tenha 5 anos, 6 anos de cristão e você tenha uma maturidade bem superior àqueles que agora estão chegando. Lógico. Alguns dão muitos frutos e outros dão mais. Alguns dão menos. Se fôssemos avaliar o comportamento de todos, nós, de fato, chegaríamos a essa conclusão. Alguns dão menos, outros dão mais. Mas o fato é que todos haverão de dar frutos em sua jornada cristã. Haverá nesses corações o fruto do arrependimento, o fruto da esperança, o fruto da humildade, o fruto da fidelidade, o fruto do servir. Mas haverá. Não dá para se acreditar que alguém que teve a sua mente renovada, teve a sua consciência transformada, tem seu coração renovado, não podemos esperar que essa pessoa não dê nenhum fruto. Não é assim. Porque a palavra nos fala, nos garante. Se a semente bate numa terra boa, se o seu coração de fato for renovado, você dará fruto. Dará fruto. 30, 60 e até 100. Mas dará fruto. Não pode deixar de dar frutos. Não dá para ficar parado. Não dá. A maturidade tem que vir com o passar dos dias. A expressão meninos na fé é usada para aqueles que estão produzindo muito pouco na obra de Deus. Meninos na fé. Nós precisamos prestar atenção nisso, irmãos. Temos que apresentar diante deste mundo, que nos pedem a razão da nossa fé, da nossa esperança. Ou em outras palavras, diz, olha, se você tem a mente renovada, então mostre. As pessoas querem ver fruto. Sabe o que Paulo diz aos Coríntios? Ele diz uma coisa que vale muito a gente refletir essa hora. Ele diz, a minha preocupação diante de Deus e diante dos homens é que eu tenha uma vida honesta. Olha aí.
E não é só diante de Deus, é diante dos homens. Porque alguém pode dizer assim, não, eu procuro fazer isso diante de Deus, mas você tem que dar testemunho diante dos homens. Tá certo? É diante dos homens também. Esse negócio de falar, Deus quer o meu coração, Deus quer a sua vida. Deus quer você trabalhando, servindo, sendo fiel, acreditando, confiando, sendo corajoso. É isso que se espera de você, de mim, como cristão, como pessoa que já tem uma mente renovada, transformada, uma alma transformada. Louvado seja o Senhor, meus amados. Eu gostaria de finalizar. Que bom que Deus olhou para nós e um dia Ele tocou nos nossos corações e mudou a nossa maneira de pensar. Ele mudou a nossa maneira de falar, mudou a maneira de nós agirmos, mudou a maneira de nós olharmos, mudou o nosso coração. O mínimo que nós podemos fazer, irmãos, como expressão de gratidão, como sacrifício, uma reação de gratidão, sacrifício, reação de gratidão. O mínimo que nós podemos fazer é como diz o salmista: beberei o cálice da salvação. É isso. Temos que nos dar mais. Temos que servir mais. Nós temos que expressar esse perfil, essas características. Procurarmos sermos corretos, honestos em todas as nossas relações. Arrependermos e buscarmos a santidade. E, finalmente, dar frutos. Frutos. Pode dar 10, pode dar 30 hoje, 60 amanhã, 100. O fato é que o cristão, a cada ano, ele vai amadurecendo. Se ele teve, de fato, sua vida, sua mente renovada pelo Senhor. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça entender essa palavra e que essa palavra permaneça em nossos corações o tempo todo e delas façamos bom uso. Amém? Amém. Pastor Chaves.